Olá, meu povo, minha pova! Estamos aqui para mais um vídeo sobre House of the Dragon. E no vídeo de hoje eu vou apenas comentar o episódio 2, visto que praticamente esse episódio quase inteiro ele não foi descrito nos livros. Então isso não significa que exatamente não aconteceu, somente não foi descrito ou relatado nos livros, até porque, como eu falei, os livros ele é baseado nas visões de três pessoas, três narradores, vamos dizer assim. Então, esses acontecimentos podem ter acontecido fora da visão, da presença desses três narradores. Então, vamos lá. O episódio começa com o Aegon, né, após a morte do seu filho Jaehaerys no episódio anterior, ele irado, nervoso, quebrando tudo e quebrando aquela maquete que o pobre do pai dele, o rei Viserys, demorou anos para construir. Se não me engano, tem um episódio que ele fala que demorou 37 anos para construir aquela maquete. Claro que eles fizeram uma maquete falsa, né, para quebrar a maquete fajuta, e a maquete que era mostrada nos episódios que o Viserys estava lá montando é a original e essa foi preservada. Mas que pena, né? O pobre do Viserys demorou tanto tempo para construir, o menino lá irado foi e quebrou tudo. Mas enfim, o Aemond tem uma cena ali logo em seguida que ele acha a moeda que o queijo deixou cair. O queijo e o sangue, eu não lembro agora qual dos dois que roubou as moedas, mas quando eles estão pegando as moedas que estavam ali em cima do mapa, que eles estavam traçando os planos para a guerra, o Aemond e o Criston Cole, então uma moeda deles já deixa cair. E nisso que cai é uma moeda do adiantamento do pagamento. Então essa moeda, eles têm como reconhecer que é uma moeda usada lá em Pedra do Dragão e que provavelmente foi o Daemon que mandou os assassinos ali, né, para poder matar alguém. Então o Aemond ele já pesca tudo isso no ar só de ter achado a moeda. Então essa cena também não aconteceu, assim como a cena do Aegon quebrando a maquete do Viserys, não é relatada nos livros. Bom, e aí depois a Alicent começa a se sentir culpada, ela falando lá que tá com remorso, que tá achando que a culpa é dos deuses estarem punindo ela, e essa culpa que ela vem relatando, ela não fala sobre o que de fato é, mas a gente sabe que a gente tá assistindo, e é pelo fato dela tá dando uns pega lá no Criston Cole, que isso também não é mostrado nos livros, como eu falei no episódio anterior também. Esse romance no livro não é descrito, então muito provavelmente não deve ter acontecido, ou como eu falei, alguns dos fofoqueiros narradores do livro não sabiam, não tinham conhecimento sobre isso, né? Mas enfim, então ela acha que ela tá sendo punida pelos deuses, e aí tá lá reclamando, mas ela não fala exatamente o porquê. Uma outra coisa interessante de se dizer, que no final do episódio anterior, a Helaena, ela pega os dois no flagra. Só que no episódio seguinte, em nenhum momento isso é comentado, ou seja, a Helaena ficou pra ela. Então, não sei se nos próximos episódios isso vai ter alguma relevância, alguém vai ficar sabendo, alguém vai descobrir, né? Mas até então tá em segredo. Após a morte ali do príncipe Jaehaerys, né, o pequenininho, o Otto, ele vê uma oportunidade política de tirar uma vantagem política daquele acontecimento, que é planejando esse cortejo fúnebre, né, das rainhas, né, a rainha viúva e a rainha mulher do Aegon, para poder passar pela cidade, para comover a cidade. Realmente esse ato político dá certo. O Otto, ele é muito estrategista, apesar que eu não gosto dele, não gosto de nenhum dos Hightower, mas ele é muito estrategista, então ele é muito inteligente. E ele consegue sentir a vantagem desse cortejo fúnebre, que assim como eu falei, também não é descrito nos livros. Não sei se aconteceu somente para a série, ou, né, se aconteceu só na cabeça dos autores pós o livro, porque no livro não é relatado essa cena também. E aí tem uma parte lá que o Larys, né, Pertorto, ele fala que capturaram o Sangue, que é um ex da guarda real, né? E nessa captura, eles vão lá e o Aegon começa a torturar ele, né? E ele entrega tudo antes mesmo do Aegon começar a tortura. Então eu achei essa cena também muito complicada, porque o Sangue, como a gente viu, e ele também é descrito nos livros como um homem muito grande, de porte físico grande, bem forte e tal, até porque ele era um guerreiro da guarda real. Então achei que ele entregou tudo muito rápido. Isso deixou o personagem fraco. E o personagem Sangue, nos livros, não é descrito como um personagem fraco, que iria entregar tudo muito rápido. E no livro fala, isso é uma pequena diferença que o livro traz, que ele foi torturado por 13 dias. Então, ao final da tortura que ele soltou e entregou tudo e acabou falando que quem tinha contratado ele tinha sido o Daemon, né? Na série, a série trouxe que foi o Daemon que contratou os serviços dele diretamente, mas como eu falei no episódio anterior, no vídeo anterior, é retratado que tem um intermediador ali entre o Daemon, que no final das contas a gente descobre que foi a Mysaria, porque a Mysaria sim está lá em Porto Real e não está nesse momento nos livros em Pedra do Dragão com a Rhaenyra. Bom, e aí depois dele entregar isso tudo, né? Aí ele foi morto depois de 13 dias, então achei mais conveniente, né, a forma do livro, até porque faz mais sentido. Bom, e aí depois o conselho discutindo a morte lá em Pedra do Dragão, a morte do menino, que a Rhaenyra falou, pô, isso me prejudicou a minha imagem, principalmente perante os plebeus, né, perante a população, porque ela não fez aquilo, ela não mandou, não ordenou, não deu essa ordem. Embora ela também tá dando uma assim de, não sei porquê, que surpresa, sendo que no final da primeira temporada ela fala, eu quero o Aemond, quando ela volta lá do seu luto, que ela tá possuída de ódio, então ela fala, eu quero a cabeça do Aemond.
Então, né, teoricamente, ela devia saber que ela tinha uma parcelinha ali. Porque, gente, é tudo meio. As informações é tipo meio um telefone sem fio. Então, por mais que eles tivessem pedido o Eamon, mas como a série retratou, eles não encontram o Eamon. E aí? Eles vão sair sem matar ninguém pra não receber a grana? Então, faz sentido também. Pra mim, não faz sentido ela dar de tão desentendida. Só que nessa hora lá no conselho, eu acho ótimo, porque tem até um meme, eu vou tentar trazer aqui, que o Damon. Tô lembrado não. Eu nunca nem vi. Só olhando, prestando atenção na conversa. Aí, quando falaram da morte do menino e que a Rhaenyra estava sendo a culpada, a Rhaenys é muito inteligente, gente, ela pesca tudo no ar. E ela só dá uma olhada assim pro Daemon. Aí, quando a Rhaenyra vê que ela entende, tipo assim, foi tudo só na troca de olhares entre esses três personagens. Eu achei essa cena fabulosa. E o meme fica bem assim, fué, fuon, fué, fuon. E o Daemon fingindo que nada aconteceu. Aí a Rhaenyra chama ele lá no canto, dá uns esbregue nele e ele se defende. Ele fala, eu não dei a ordem pra matar o Jaehaerys, eu dei a ordem pra matar o Aemond. Então, se eles se enganaram, a culpa não é minha. E, sem querer passar pano, mas já passando pano, é verdade. Então, na hora que ele está lá contratando o sangue e o queijo, no episódio anterior, ele não especifica, inclusive quando eles perguntam bem assim, e se a gente não encontrar o Aemond? Aí a cena corta, então a gente não sabe de fato qual foi a resposta do Aemon, né? Então, do Daemon. Então, abre um parênteses aí também pra defesa dele, que a série não mostrou, ele pedindo qualquer um, entendeu? Depois a gente vê uma cena da Alice tomando banho, e tem uma cena anterior, uma cena que aconteceu, não sei se no final da primeira temporada ou se foi no episódio 1, que o Larry Spettorto, ele fala que interrogou toda a criadagem após a morte do menino, né? E fala que ele trocou todas as criadas, todos os criados que servia ali, os reis, né? Servia ali na fortaleza, vamos dizer assim, vermelho. Então, todas as criadas, os criados, as pessoas que davam banho na Alicent, inclusive, comiam na palma da mão do Larry, vamos dizer assim. Então, ela se sente incomodada e ela se sente vigiada no seu próprio castelo. Então, ela vai, expulsa todo mundo e toma banho sozinha, uma coisa que não era costume de reis fazerem, né? Eles não trocavam nem a roupa deles mesmos, né? Então, ela dispensa ali a criadagem porque ela sabe que ela tá sendo vigiada o tempo todo, porque a criadagem agora ela é toda contratada pelo Larry, né? Então esse é um ponto interessante. E aí ela toma banho sozinha mesmo. Depois tem o Criston Cole, hipócrita, muito hipócrita, como sempre, falando da questão de honra, né? O que você está fazendo, Sir Ark? Quando a criança foi morta, onde você estava? E ele, onde é que ele estava? O Ark até fala isso na cena também. Essa cena, ela é descrita assim brevemente nos livros, é uma das poucas cenas que realmente está escrito no livro, e acontece mais ou menos desse jeito. Os livros, eles relatam, como é um livro de fofoca, que sim, que o Eric, ele deu uma retrucada ali no Criston Cole, não fala exatamente o que ele disse, quais as palavras que ele disse, mas tipo, que ele deu uma questionada também, tipo assim, e aí, onde é que você estava? E ele tava lá, ó, é como eu falei, no livro não é mostrado nem é falado que o Criston Cole estava nessa situação com a Rainha Alicent, mas o livro, ele, como é baseado em fofocas, ele abre margem para muitas suposições. Então é o que eu falei, como é baseado na visão de 3 pessoas, e o que acontece quando essas 3 pessoas não estão vendo? Tem coisas acontecendo, então a série, ela abre margem para isso, né? Então acho que a série explora muito isso, algumas pequenas diferenças, por causa que o livro, ele permite essas interpretações. E aí depois ele vai lá, o Criston Cole, e pede pro pobre do homem lá se matar, né? Porque é uma missão suicida, sozinho, para ele se disfarçar de um outro cara que é o irmão gêmeo dele. Esse Criston Cole, gente, ele tira toda a minha paciência, que é pouca. Depois nós temos uma cena muito interessante sobre o Aemond, que o Aemond, ele é descrito até nos livros como sendo um dos filhos mais impiedosos da Alicent. É um filho muito bom de espada, de esgrima, essas coisas assim, um bom cavaleiro, mas que ele era bem assim, como ele é retratado bem na série mesmo, ele ficou um personagem bem fiel aos livros, que ele é impiedoso, vamos dizer assim. Então, nessa parte dessa cena, eu vi até algumas pessoas falando, meu Deus, isso aqui, ele apareceu. Mas, nessa cena, eu acredito que traz, os Targaryen, em geral, eles trazem uma posição, uma presença de força. Eles precisam aparentar essa força, que é a força do sangue do dragão que eles possuem, e eles têm que sustentar isso ao longo dos anos da dinastia dos Targaryen, né? Só que nessa cena que o Aemond tá lá no prostíbulo, ele tá com a primeira prostituta que ele teve relação, que foi até falado quando eles estão procurando lá o Aegon, quando é pra ser coroado. Aí eles falam, nossa, você procura a sua primeira prostituta até hoje. A gente viu que eles se conheciam naquele momento, mas só nesse episódio, nessa cena, que a gente foi saber que ela era de fato a primeira prostituta que ele teve contato. E aquela posição, a nudez em si e o contexto da cena, a fotografia como um todo, ela mostra fragilidade. É um momento na qual ele tá extremamente frágil, ele tá se confessando, ele tá numa posição fetal, que é como se fosse ele representando um filho e ela a mãe, e ele se abrindo perante a mãe, que ele confia, com que ele tem essa liberdade, que ele não tem liberdade com a própria mãe de verdade, que é a Rainha Alicent, de conversar. Ele fala que se arrependeu de ter matado lá o sobrinho dele, o Luke, mas nessa posição eu vejo muito uma cena, além da nudez, a fragilidade e uma relação maternal mesmo. Ele se sente como um filho daquela prostituta, por isso que ele procura ela sempre. É meio que fosse o escape dele. Toda pessoa forte, ela tem uma fragilidade. Então, essa cena mostra isso, que é botar ele, humanizar o personagem, acredite, essa é a minha opinião. E aí o Aegon chega lá, imprudente, como sempre, levando um dos amigos dele para poder também perder a virgindade.
E acaba chegando ali naquele lugar que tá o Aemond se deparando com aquela cena, e ele não perde a oportunidade de pisar no irmão, de espizinhar o irmão e fazer um certo bullying com o irmão. Então, assim, primeiro ele leva o susto, o Aemond, né? Mas depois ele levanta, assim, e sai todo impiedoso. Por quê? Porque, ao meu ver, ele veste novamente, apesar de estar nu, a capa da força, a máscara da força de um Targaryen, vamos dizer assim. E ele sai ainda, tipo, dando um shadezinho lá no irmão dele. E aí mostra aquela cena do close lá, do nudes dele. Mas eu acho que é pra mostrar essa fragilidade mesmo, então é uma cena muito importante, porque esses bullying consequentes que vem acontecendo do irmão dele, Aegon, com ele, desde lá a infância, desde quando eles estavam lá, que ele estava criando um dragão, que ele era criança, ele ainda não tinha dragão, o Aegon chegou com os outros sobrinhos dele para poder dar um porco a ele de presente, como se fosse um dragão, até vestido assim de dragão, lá no Fosso dos Dragões. Depois tem uma cena do jantar que o pernil, né, ele é servido no jantar antes do Viserys falecer, e ele é colocado propositalmente assim, em frente o Aemond. E aí o Luke começa a rir nessa cena de jantar. Então, assim, todo esse bullyingzinho, ele vai ficando guardado ali dentro do Aemond. Então, uma hora eu acredito que isso vai estourar. Então, são importantes essas ceninhas também para todo o contexto da série. Uma coisa importante também de trazer é que a série, ela tem trazido notoriedade para alguns pequenos plebeus que vão ter algumas participações, sim, na série. No livro, não é mostrado cotidiano desses plebeus, mas a série, ela já quis introduzir um pouco antes cenas que são citadas no livro já acontecendo lá na frente, como, por exemplo, o Hugh Martelo. Ele é mostrado no episódio anterior, lá no conselho, no conselho não, né? Ali na sala do trono, na reunião com os plebeus, do rei Aegon, e aí ele entra com uma petição, um pedido pro rei, que é de receber adiantamento, porque ele é ferreiro, ele tem feito as espadas pra guerra, e ele não tem mais recursos para construir novas espadas, e nem para pagar o alimento para se sustentar. Tanto que é trazido novamente esse Hugh Martelo, porque ele vai ter um papel importante lá na frente, então vem mostrando mais o cotidiano dele, mostrou que ele é casado, que ele tem uma filha, que eles estão com dificuldade para poder se alimentar e que a filha dele está doente. Então isso é bem importante também de salientar, porque o livro, como eu falei, ele aprofundou nesse personagem. Outro personagem também que está sendo um pouco mais explorado na série, que também não é muito aprofundado nos livros, é o Adam, que é o irmão do Ali, o Adam de Casco, que é lá um dos serviçais, lá um dos funcionários de Driftmark, de Deriva Marca, do Corlys Velário. Então ali mostra ele conversando com seu irmão, que até então só tinha sido mostrado uma cena bem rapidinha do Adam, do Alien, no primeiro episódio, e agora também foi inserido o irmão dele, o Alien de Casco. Eles também vão ter importância lá na frente, mas por enquanto eles estão sendo introduzidos bem lentamente na série, mas isso o livro também não retrata muito profundo, vamos dizer assim. Tem uma cena lá que a Rhaenyra, ela tá conversando com a Missária lá em Pedra do Dragão, que eles estão vendo o dragão Fumarisia voando assim, e ele tá até bem quieto. E uma curiosidade que eu quero trazer pra vocês é que como que começou essa relação da Missária, né? Porque ela tava lá fugida, ela foi achada em um dos navios que aportaram lá em Porto Real, e aí ela ficou meio que presa, o Daemon teve uma conversinha lá com ela, depois o Daemon vazou e deixou ela lá sozinha. E aí ela ficou lá, a Rhaenyra falou, então tá bom, pode ir embora, eu te liberto, vai com Deus, benção, arrumou o navio. Só que aí na hora dela ir embora, ela vê o irmão gêmeo, né, que ela acabou de estar com o Eric. Aí ela vê o Arik chegando, ela fala, opa, ela também é muito inteligente, né? Ela falou, eu vou tirar uma vantagem disso, porque se a rainha me deixou embora, que ela podia mandar me matar, cortar minha cabeça, podia me deixar presa, podia não cumprir aquilo que o Daemon prometeu, só que o Daemon vazou, então ela honrou com a palavra dela. Então essa mulher deve ser gente boa, né? Então eu vou voltar. Só que nos livros, a Armissária, como eu falei, ela não tá lá em Pedra do Dragão, nem ela fugiu escondida nesse navio e apareceu lá em Porto Real, em Pedra do Dragão, porque ela nunca fugiu de Porto Real, porque nunca aconteceu aquela cena em que o Larys Petorto manda queimar a casa dela. Então ela ainda, tecnicamente, tá lá em Porto Real, seria, né, na série. Porém, uma curiosidade é o seguinte, nos livros, a última vez que ela é mencionada, até marquei aqui, na página 394, em qual a cena descrita nessa página é aquela cena que ela está em Pedra do Dragão com o Daemon, que eles estão lá tendo um caso, e que o Daemon pega o ovo de dragão, que é pra colocar no berço do bebê que ela está esperando. Sim, gente, no livro ela realmente está grávida do Daemon, mas ela acaba perdendo depois. Só que nessa cena, nos livros, ele vai e expulsa. O Daemon expulsa ela e manda ela de volta pra Lys, que é de onde tecnicamente ela é originada. Ela nasceu em Lys, né? Que é fora de Westeros. Então, os livros deixam tecnicamente ela lá até hoje, né? E ela só vai ser citada de novo na página 510. Não vou citar o que acontece nessa página 510, porque já tá muito avançado no tempo. Não é nesse ano que tá acontecendo essas coisas, que ainda é o ano 127. Então, nessa página 510 já é mais pra frente do ano 129. 127 não, 129. Então, como que começou nos livros essa relação dela com a Rhaenyra, ficou muito mais pra frente. Inclusive, essa missária aí, ela não tá
lá em Porto Real. Então, quem tem mais ou menos essas atitudes, essas conversas com que a Missária tá tendo com a Rhaenyra, seria um personagem que não foi trazido pra série, que é o Bobo da Corte, o Cogumelo. Esse Cogumelo, ele é um dos narradores, né, do livro, então uma das versões, das 3 versões do livro, sempre é a dele, que geralmente é uma versão bem escandalosa, bem apimentada, picante, vamos dizer assim, mas muitas das vezes a série tem abordado a versão do Cogumelo sim, ou seja, o Cogumelo algumas das vezes estava certo. Porém, como ele não foi introduzido na série, meio que o papel que a Missária tá fazendo com a Rhaenyra, algumas conversas, essas foram com o Cogumelo, que não é trazido para a série. E aí, logo em seguida, a Missária avisou lá, voltou pra avisar alguém, né, que ela viu o gêmeo mal lá, vamos dizer assim, e aquilo ali fez com que salvasse a vida da Rhaenyra, né? Se ela tivesse picado a mula, a Rhaenyra podia ter morrido ali mesmo, ninguém ter achado, enfim. Então a única coisa que de fato aconteceu no livro, né, que tá descrito no livro, e foi quase que fielmente a mesma coisa, é a briga dos gêmeos. Sim, o Sir Alric, ele vai e entra lá no Castelo de Pedra do Dragão, se passando pelo irmão, e os guardas não desconfiam, até porque eles são gêmeos, mas eu fico pensando, gente, se um tivesse feito a barba, se um tivesse cortado o cabelo, se um tivesse, sei lá, qualquer coisinha podia ter diferenciado eles. Inclusive, a única diferença que eu reparei na cena é que um tá sem o elmo, né? Aquele capacete, vamos dizer assim. E o Arik tá com um capacete e o irmão dele, que é o gênio bom, vamos dizer assim, ele tá sem o capacete na cena. Então, ninguém desconfia, mas se alguém tivesse feito qualquer mudancinha, esse plano já não daria certo também, né? Mas enfim. Aí os gêmeos lá, tadinho, brigando e tal. A única coisa que é diferente, que é citado no livro, é que o Mestre Munkum, que é uma dessas visões também, que é que traz um desses relatos do livro, ele disse que ambos morreram ao mesmo tempo, abraçados, com lágrimas nos olhos. Ou seja, o Sir Alric, que é o que estava lá em Porto Real, o livro fala que antes dele ir para essa viagem, ele vai lá no septo, que é como se fosse a igreja deles, rezar e já pedir perdão pelo irmão dele, porque tecnicamente ele sabe que ele tem que ir lá pra brigar, pra tentar matar a Rhaenyra, mas ele sabe que o irmão dele ia defender, porque o irmão dele é o manto dourado juramentado da Rhaenyra, nesse momento do livro, né? Do livro não, da série, no caso, né? Então, ele sabe que ele tentando matar a Rhaenyra, ele ia ter um embate com o irmão dele, e que possivelmente ele ia ter que matar o irmão dele. Então ele vai, com lágrimas nos olhos, chorar lá e orar no septo lá antes de partir para essa missão suicida, né? E aí a diferença é essa, que o Munkum, Mestre Munkum, ele fala que eles morreram ao mesmo tempo. Já o Cogumelo, né, que é esse outro narrador que eu falo, ele diz que o irmão, que o Eric acertou o irmão bem assim na parte, bem realmente igual foi a cena mesmo, na parte assim do braço, mas na parte superior do braço, e que o irmão nessa hora ficou fraco, só que ao cair, ele puxou, que tem um manto, né, aquela capa assim por trás, ele puxou, e nisso que ele puxou, o irmão, ele deu uma esfaqueada lá com uma daga, não sei como é que fala, aquelas faquinhas menores, e deu uma esfaqueada ali no irmão, e que por isso eles acabaram por ali a briga mesmo, que o irmão dele caiu praticamente já morto, e que o Eric, que é o gêmeo bom, vamos dizer assim, ele demorou ainda 3 dias para morrer. Então tem esses 2 relatos divergentes. O terceiro relato só é mais sucinto, ele só fala que os 2 morreram, brigaram e morreram, bem sucinto mesmo, né? Então, assim, nessa diferença toda aí que o livro tem essas 3 visões, o livro adaptou um pouquinho de cada uma dessas partes, né, de cada uma dessas visões, e colocou as 3 visões, vamos dizer assim, como estando certa, tanto que na série, o irmão bom, né, que é o Eric, ele mata primeiro o Arik, e aí como ele cai morto, ele sabe que ele não iria conseguir viver, e inclusive eles falam, eu te amo na cena antes, eu te amo, irmão, o outro fala, eu também te amo, irmão, e ele sabe que não conseguiria viver tendo matado o irmão dele é gêmeo, gente, eles nasceram juntos e ele fala, vamos morrer juntos também. E aí a cena, o que diverge, né, é que ele vai e cai em cima da própria espada, fazendo assim com que ele morra naquela mesma hora. Então a única diferença é essa entre os livros. E, gente, tem uma teoria, que eu vou trazer depois também um pouco mais explicada, é que quando a Missária tá lá falando com a Rhaenyra, elas estão tipo num parapeito assim, bem com a cidade assim à vista, e o Fumaresia tá agitado, tá voando lá. Aí a Missária pergunta, e esse dragão, qual é a dele? Aí a Rhaenyra fala, esse é o Fumaresia, o dragão do meu antigo marido, do meu falecido marido. Só que como ele está agitado, e já tem isso praticamente anos que o Laenor deu no pé, ou que na série fugiram, né, ou que ele morreu, ele tá meio agitado ultimamente, ela fala. Então assim, como já tem muito tempo, por que ele ficou agitado só agora? Então rolou uma teoria aí dos fãs do fandom de que nesse momento exato o Fumaresia sentiu que o Laenor morreu provavelmente lá em Essos, né? De verdade. Então que a conexão deles, eles se perderam ali, a conexão de fato, porque ele pode ter morrido por qualquer outra coisa. A gente, a expectativa de vida também nesse período aí era de viver muito pouco. O Laenor já devia estar o quê? Com uns 30 e poucos anos? Então já tinha vivido muito. Então pode ter morrido de qualquer coisa lá em Essos, que a série também não trouxe, mas a fanfic diz que ele sentiu, o dragão sentiu nesse momento que ele ficou sem montador
e por isso que ele estava inquieto. É até mostrado uma cena também depois, nesse mesmo episódio, se eu não me engano, dele voando lá na praia, e o pessoal todo mundo corre, dragão, dragão, só que ele não faz nada, mas ele tá lá perambulando, tá doido, desnorteado. Então, o que vocês acham dessa teoria? Será que faz sentido? Será que não faz? Enfim. E aí, pra terminar aqui esse episódio, tem mais uma vez o Otto sendo demitido. Gente, esse Otto, eu não gosto dele, como eu já falei, eu não gosto do Hightower, mas esse homem, ele é muito inteligente, ele é muito sagaz, ele tem muito perspectiva de guerra, de batalha e tal, e de tramar as coisas com a mente, não necessariamente com briga, com luta. Meio que com corvos, né? Tem até uma cena aí nessa temporada que eles falam, nem sempre uma guerra se ganha com espadas, né? Se eu não me engano, não sei se foi o Otto mesmo que fala, mas também com penas. A pena, no caso, que é pra escrever as cartas, né? Vamos dizer assim. Então ele foi demitido por soberba lá do Aegon, de novo, né? Como sempre. E porque o Larys, o pé torto, planta umas sementinhas ali do mal na cabeça do Aegon, falando, isso também não aconteceu no livro, tá? Falando que ele e a mãe, que é a rainha Alicent, estão querendo tramar contra o próprio Aegon, contra o rei. Então nisso ele fica assim, envaidecido, com orgulho ferido, vamos dizer assim, e acaba dispensando o Mão, né, que é o Otto Hightower, e colocando o Criston Cole com a mão do rei, que é outra tragédia, porque, gente, o Cole com a mão do rei e nada é a mesma coisa. Mas, enfim, o que vocês acharam desse episódio? Eu achei que esse episódio ele não trouxe muita coisa nova também, achei que ficou um pouco arrastado o episódio, embora eu tenha gostado, mas eu sei que os fãs, a maioria, eles gostam de coisas mais ações, guerra e briga e tal, não coisas muito políticas, mas a gente, pra ter a consequência, vamos dizer assim, que seria a guerra, que seria a ação, a revidação, tem que ter o antes, que são os atos políticos, são as conversas, são as traições, são essas conversas paralelas meio que por debaixo dos panos. Então acho que isso é importante pra trama, sim, pra série como um todo, tem que ter, por mais que fique um pouco mais parado o episódio, mas é importante pra lá na frente ter sentido, né, tudo que vai acontecer. O que vocês acharam desse episódio? Me contem aqui embaixo nos comentários e já aproveita, compartilha o vídeo, curte aqui daquele joinha. Queria pedir pra vocês também me deixarem aqui nos comentários sugestões de vídeos, temas para os próximos vídeos. Pode ser alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês não entenderam direito, que eu quero gravar nessas próximas semanas, vídeos não só comentando o episódio, mas também vídeos em paralelo. O que vocês acham? Me conte aqui embaixo. Um beijo e até mais!